tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Esse livro foi a escolha do Leia Mulheres de Outubro aqui de Curitiba e eu li com esse intuito, mas no fim das contas acabou nem dando pra eu participar da discussão, porque enfim, acabou pintando um outro compromisso no dia, mas foi essa razão de eu tê-lo lido nesse momento. Bom, o livro é um diário de uma menina de 13 anos que morou em Diamantina na época da exploração de diamantes. Eu brinco dizendo que esse livro é como se fosse um Anne Frank brasileiro, mas assim, o contexto histórico é totalmente diferente, claro, bem menos sério e impactante. E outra diferença é que esse livro ele não foi editado e publicado póstumamente, então a própria autora, que se chama Alice, apesar de ter escolhido o pseudônimo de Helena, ela mesma mexeu nesse texto e o editou. Então sempre fica aquela pulguinha ali do que será que foi cortado ou acrescentado. Mas enfim, ela jura que foi pouquíssima coisa que ela mexeu. Um outro dado de contexto histórico que é muito importante pra gente entender o livro é que ela começou a escrever esse diário num período pós-abolição. Então os escravos tinham acabado de serem libertados e a sociedade não sabia como lidar com isso. Nem os brancos, né? Nem os próprios negros que tinham acabado de ser libertos. E por quê? Porque a gente sabe muito bem que a abolição no Brasil foi feita assim, da forma mais bizarra possível. Foi um grande vão, vocês estão livres, e é isso. E com isso, os então ex-escravos não tiveram estrutura nenhuma, então eles foram meio que soltos no mundo em péssimas condições, e a sociedade claramente não sabia lidar com isso. Até hoje a gente sabe que ela não sabe lidar direito, mas imagina na época. Então isso é bastante importante e impactante dentro das histórias que a Helena vai contar pra gente. A gente vai ver muito dessa questão presente ali nas palavras dela. Bom, e a Helena então é uma adolescente no meio dessa sociedade e ela vai narrar pra gente nesse diário, que na verdade a princípio foi pra ela mesmo, o que ela observa disso tudo, como ela enxerga o mundo. Eu confesso que na maioria dos momentos eu achei o livro bastante enfadonho. As entradas no diário costumam ser bem longas e ela narra dias em que nada acontece, porque né, a ideia é que ele fosse mesmo um diário e não um livro. Mas enfim, mesmo eu achando isso, eu entendo a importância dele existir, da gente ter um relato histórico importante desse e dele ter sido escolha pra lista da FUVEST, né, que é o maior vestibular do país. Ou seja, quem sabe a gente tem aí uma esperança de que os nossos jovens leiam somente livros clássicos escritos por homens barbados? Quem sabe, né? Eu confesso que eu não gostei que ele entrou no lugar justo de Capitães da Areia, porque eu amo Capitães da Areia, foi um dos livros que eu mais gostei de ler na época do vestibular. Eu acho ele super importante, eu acho que esses dois livros conversariam bastante, porque em um deles a gente tem a visão de uma menina querendo revolucionar o contexto em que ela vive, e no outro a gente teria, né, o Jorge Amado contando a história de alguns garotos que passam por dificuldades e enfim, os dois retratariam o Brasil de uma maneira muito interessante. Mas enfim, escolheram um, tiraram o outro, eu não tenho nada a ver com isso, só foi um comentário. Bom, e quem é a Helena? A Helena é aquela adolescente terror dos pais, da família e da geração em que ela nasceu. Por quê? Porque ela é contestadora, ela não deixa as coisas passarem. E isso é algo muito grande pra uma menina na época em que ela vivia, né? Então, assim, ela nunca tinha ouvido falar em feminismo e, ao mesmo tempo, ela já tinha ideias feministas que ela não sabia exatamente o que era e ela, enfim, não vai teorizar nada. Mas ela coloca, assim, por exemplo, que ela não aguentava ouvir todo mundo que ela conhecia vangloriando o pai dela, porque o pai dela era um homem incrível, porque o pai dela isso, porque o pai dela aquilo. E tudo bem que o pai dela fosse tudo aquilo, mas por que ninguém falava da mãe dela? Que era tão incrível quanto e dava conta de tanta coisa quanto, sabe? Então ela vai colocando esses ideais dela por meio das coisas que ela contesta, porque ela acha que a sociedade não tá muito legal do jeito que tá e ela não entende por que as coisas têm que ser como são. Ela acha que as coisas podem ser alteradas. E é por isso que, enfim, ela era aqui a ovelhinha negra, a pimentinha da família que tava sempre ali questionando e afrontando, mas ela era a preferidinha da avó dela, tá? Tenho que dizer isso porque a relação dela com a avó é uma das coisas mais bonitas descritas no livro, eram os momentos que eu mais gostava de ler, porque ela realmente tinha uma relação muito bacana com essa avó, que esperava muita coisa dela, que portanto era muito rígida também, mas que, enfim, declaradamente tinha ela como a neta preferida e muitas histórias bonitas vão sair aí da amizade das duas. Outra coisa interessante de ser comentada é a questão da religião e como a gente consegue perceber ela dentro desse diário da vida da Helena. Ela vive aquela situação de não sou muito religiosa porque eu não concordo com os
preceitos, mas olha, Deus me perdoa, porque eu não quero ir pro inferno. Sabe assim? Eu acho que por meio disso a gente consegue perceber o tanto que as religiões querem engessar as pessoas, né? Ela não quer ir na igreja porque ela acredita, mas sim porque ela tem medo de ir pro inferno se ela não for. E por um momento, assim, da vida dela, onde ela acaba indo estudar numa escola católica, ela não aguenta aquilo ali porque ela não suporta aquelas regras e aquelas pessoas, e ela pede pelo amor de Deus pra voltar pra escola normal. E quando ela volta, ela pensa, ai, tomara que não tenha sido pecado, Deus não me manda pro inferno. Então não deixa de ser interessante pensar na relação que as pessoas têm com Deus e como as religiões interferem nisso e no que é realmente fé e até onde é um medo, né? De que você tem que acreditar, porque senão tudo vai dar errado, né? E bom, é isso que eu tenho pra dizer. Como eu falei, apesar de entender totalmente a importância dele, eu achei um livro bem chatinho. Mas a gente não precisa gostar de tudo que a gente lê, né? Às vezes a gente lê só porque é importante mesmo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, dar um joinha se curtiu e continuar apoiando o conteúdo aqui do canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!